Eu fui pra academia hoje, era acho que umas 7h30. E eu vi, né, pelo caminho que eu faço pra ir pra academia, eu vi os jovens indo pra escola, pro ensino médio. E aí eu fiquei pensando assim, meio reflexiva, né? Porque já faz 10 anos que eu terminei o ensino médio. Pois é, não parece. Mas eu tenho 28 anos hoje. E apesar de ter carinha de 18, né? Mas não tenho. E eu fiquei pensando assim, que os anos passam e a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente gosta. Por mais que a gente, às vezes, né, não sabe o que a gente realmente quer fazer. Dos 10 anos que se passaram, muita coisa eu fiz e muita coisa que eu sonhava em fazer, eu não fiz por medo. Medo interno. Medo do meu próprio julgamento, do meu próprio emocional. E quando a gente começa, no meu caso, que eu comecei a estudar essa parte interna, de fazer o que eu... de entender realmente quem que eu sou, de entender a minha identidade, de entender quem eu quero ser, qual é o ponto que eu quero deixar aqui de legado, porque se eu sei que eu vou morrer, então que eu morra com algum significado, né? Que eu não tenha passado aqui só como alguém que não agregou algo na vida de alguém. E eu sempre compartilhei com as pessoas mais próximas aquilo que eu estava aprendendo, que eu gostaria que a pessoa também soubesse. E vir para as redes sociais é como se fosse um megafone, né? Você consegue falar muito para mais pessoas e quem vai querer assistir, aí a pessoa que tem que decidir se vai continuar assistindo os conteúdos aqui. Mas os anos vão se passar de qualquer forma, então se você, igual no meu caso, por exemplo, eu demorei 10 anos para tentar me entender, para realmente agora conseguir compartilhar aquilo que eu realmente gosto, que é compartilhar o que eu sei nas redes sociais. Então, independentemente do tempo que você tá tendo na sua vida, e o tempo vai passar de qualquer forma, se conheça, primeiramente, para você entender o que você gosta e o que você não gosta. E aí, no meio do processo, você pode fazer o que eu tenho feito, que é compartilhar o que eu sei com outras pessoas, seja aqui, seja no YouTube, ou em qualquer rede social, porque isso pelo menos, me aquece o coração e também ajuda a outra pessoa, né? Com algum conhecimento que você sabe.